Jornal Gente, falando para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV, para trazermos para você números muito interessantes de uma pesquisa que está sendo divulgada agora pelo Instituto Ipsos, com a percepção de vários países sobre as suas economias, incluindo o Brasil. Percepção não significa a vida real, significa, é claro, como os entrevistados nesses países veem as perspectivas econômicas de cada um dos locais onde eles moram. E tem também a situação brasileira, em que nesse último mês houve um pequeno alento para o gestor público atual. A percepção positiva da economia aumentou um pouco, mesmo com a percepção negativa seguindo majoritária. Quem vai trazer os números e explicar como tudo isso é percebido é o diretor da Ipsos, Rafael Lindemeyer, que está ao vivo aqui participando do Jornal Gente. Bom dia, Rafael. Seja bem-vindo, hein? Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia, Cláudio, Pedro, todo mundo do Jornal Gente. Um prazer estar com vocês aqui hoje. E bom, vamos começar com os números gerais, então, do Brasil, falar aqui da terrinha. Qual é a percepção hoje do brasileiro a respeito da nossa economia e como ela tem evoluído? Essa pesquisa da Ipsos a gente divulga todo mês e a gente fala com 1.000 brasileiros sobre como eles percebem o humor do Brasil, a situação econômica, o que preocupa o Brasil, o brasileiro, né? E nesse mês a gente viu uma subida de 4 pontos percentuais dos brasileiros avaliando como boa a situação econômica no Brasil. É claro que, como você falou, né, majoritariamente a gente tem 2/3 dos brasileiros indicando que a economia está ruim, mas particularmente nesse mês, é claro que o número ele é volátil, né, ao longo do tempo, mas particularmente nesse mês a gente teve também uma notícia que a gente não tinha por muito tempo de deflação, né, puxada obviamente, pela energia, mas também o terceiro mês consecutivo onde alimentos também teve uma baixa. Além disso, né, no mês passado, uma baixa também na taxa de desemprego. Isso nos ajuda a entender um pouquinho que esse alento parece vir ser sentido por uma parte da população que vê aí notícias boas e que interferem no dia a dia, no cotidiano dessas pessoas, né? Tem um ponto aqui importante, Thaís, sobre esse recorte, que quando a gente vê de onde vem, né, esse crescimento vem dos jovens, os jovens majoritariamente que trouxeram esse número para cima. A gente sabe que os jovens não têm um número de ocupação tão forte assim, mas também vem caindo a taxa de desemprego entre os jovens, eles estão ocupando mais empregos no Brasil. Então isso dá um pouco de pista para a gente de onde as coisas estão vindo. Ainda está difícil na classe média, está difícil entre a geração ali X, millennial, mas é um alento, como você disse, ver esses números acontecendo. Rafael, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu fico olhando esses números assim, a minha pergunta é o seguinte: que brasileiros são esses, né, que têm percepção positiva da economia? Porque as notícias são péssimas, né? As perspectivas são piores ainda, sobretudo depois que o Brasil arrumou um inimigo externo do tamanho dos Estados Unidos e, com isso, prejudica, com potencial de prejudicar ainda mais a economia brasileira. Há um perfil definido sobre essas verdadeiras velhinhas de Taubaté, como é? Eu acho que era esse, né, o nome do personagem do Chico Anísio. Dessas pessoas que continuam ali tão otimistas, né, achando que está tudo bem, etc. Onde é que eles estão? A tua pergunta é muito boa e todo mundo concorda com você no Brasil. São 2/3 que percebem a economia de forma ruim, né? A gente está fazendo um recorte desse 1 a cada 3 brasileiros. Como eu comentei, são jovens que têm a subida veio a partir dos jovens. Também as mulheres têm uma percepção um pouco mais positiva do que os homens. Cresceu também entre as mulheres. E você até comentou, né, do personagem, também tem uma pequena subida entre os baby boomers. Então, a gente tem os mais velhos ali também achando que a economia, 1/3, né, desse brasileiro achando que a economia deu uma subida. Tem um ponto aqui, Cláudio, também que eu acho interessante nos resultados. A gente recebeu ontem à noite, eu estava me debruçando em cima deles. Eu falo um pouquinho que a gente fala um pouco de esperança entre 1/3 dos brasileiros,
mas no bolso, concretamente, ninguém tem dinheiro, né? Por quê? Porque quando a gente vê outros dados dessa pesquisa, que fala sobre a situação econômica própria, nossa situação econômica, uma coisa é a situação econômica do Brasil, como eu estou percebendo, a outra é a minha situação pessoal econômica, isso não subiu. Ou seja, algumas coisas estão acontecendo, eu percebo que tem algum cheirinho bom ali acontecendo, mas no meu bolso, na prática, eu não tenho mais dinheiro. Agora, quando a gente vê os dados de... E daqui a 6 meses, como você percebe essa situação econômica? Também tem uma pequena subida. As mulheres, de novo, e os jovens estão mais esperançosos com a economia daqui a 6 meses, e esses números corroboram aí um pouco com o que você estava dizendo. Ou seja, tem grande parte dos brasileiros que não concordam, né, que a economia está boa, mas tem um perfil de jovens e mulheres um pouco mais esperançosos. Rafael, que bom estar com você aqui no Jornal Gente, né? Pesquisa muito interessante. O Instituto está de parabéns. Até comentava com a Thaís antes do jornal, assim, porque foi uma avaliação global. Então dá para a gente ter uma noção daquele mapa mundi, dessa nova geopolítica e do que está acontecendo. Queria trazer isso aqui um pouquinho para a minha França, onde eu moro. Estou vendo aqui, a avaliação dos franceses sobre a economia do país é muito ruim. 91% reprovam, índice altíssimo. Já outros países da Europa, como a Alemanha, Reino Unido, Bélgica e Itália, o índice de reprovação fica em torno de 66%. Agora, como moradora, eu noto aqui que, na verdade, assim, o estilo de vida em cada país da União Europeia ou da Europa, né, contando com o Reino Unido, é mais ou menos a mesma coisa, né? Todos os países têm uma situação econômica parecida. Claro que o crescimento está mais baixo, tem a perda do poder aquisitivo da população e os problemas com imigração. Agora, eu queria entender por que a percepção dos franceses é tão pior. É aquele clichê do mau humor, Rafael? A gente também queria entender muito isso, Sônia, sabe por quê? Porque a Ipsos é uma empresa francesa e isso afeta muito a gente no dia a dia. Não né? é? Então a gente tem. Obviamente, né, a popularidade do Macron ela é muito baixa, né, nos últimos tempos. Você pega o número da França, ele caiu muito de um ano para o outro, né? A situação da França um ano atrás era muito similar a esses números do Brasil aqui que a gente estava trazendo. Agora são 9 franceses que não veem uma economia positivamente, né? É claro que tem as nuances entre países e tudo, mas eu diria que a França é quem normalmente está mais nos holofotes, né, das polarizações, digamos assim. Macron tem participado muito, né, de reuniões e encabeçado muita coisa. Então, isso acaba pesando um pouquinho no dia a dia. Mas esse recorte que você fala, o que a gente acha interessante poder acompanhar não só o Brasil, mas comparativamente todos 30 países que a gente tem aqui, é interessante que a gente consegue perceber dentro de culturas similares e culturas não tão similares assim esses números distintos. Tem a França aí no topo negativo, digamos assim, mas aqui para a gente que tem uma interferência muito grande, né, de Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos também está ali com uma pequena queda, mas vem tendo algumas situações que interferem nesse dia a dia do americano. Tem outros indicadores que a gente tem aqui que não foram publicados ainda, que estão no forno, mas eu diria que essa situação que a gente está vendo no Brasil, de economia crescendo um pouquinho a percepção de 1/3 dos brasileiros, eu diria que virão aí números de rumo do país um pouco melhor, o índice de confiança tende a ficar um pouco acima da neutralidade, e aí pegando o gancho sobre outros países, diria que a situação atual, onde a gente vai ver mais notícias negativas nesses indicadores de preocupações ou de rumo do país para um rumo errado, por exemplo, a gente vai ver provavelmente pelos Estados Unidos com tudo que está acontecendo e a inflação deve vir como um ponto muito, muito forte. Por que eu digo isso? Porque isso interfere muito no nosso dia a dia, né? Aqui do Brasil. Tudo que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento vem e interfere no nosso dia a dia. A economia, eu sempre digo que a economia ela é muito ansiosa, né? Por mais que a gente tenha alguns indicadores de que, olha, 3 meses de menor número de inflação entre os alimentos e assim por diante, ela vive num mundo digital, a economia. Então, ela pega o celular e vê notícias a todo momento acontecendo e as coisas vêm interferindo e isso é o que a gente acaba acompanhando por aqui, porque as marcas que a gente atende precisam desse contexto.
O Rafael Lindemeyer está conosco aqui ao vivo, ele é diretor do Instituto Ipsos e está divulgando essa pesquisa muito interessante sobre a percepção a respeito da economia dos moradores de 80 países no mundo. O Brasil está ali do meio para baixo. Quem encabeça essa lista com a melhor percepção sobre a sua economia são os cidadãos de Singapura, Índia e Malásia. O quanto a cultura local está ligada também a isso aqui, Rafael? Dá para medir isso, além da própria situação da economia? Tem, na percepção das análises do Instituto Ipsos, comunidades que são, digamos, mais mal-humoradas em relação àquilo que a sociedade apresenta? Quando eu olho aqui para a parte de baixo, os que mais mal avaliam as suas economias são os moradores do Japão e da França. Eu fiquei perplexa com isso aqui. Japão, aquele país que é tudo perfeito, tudo funciona, não tem um papel no chão, você tem aposentadoria garantida. No Japão, 88% dos entrevistados disseram que a economia está péssima. Como é que a gente consegue ter ali uma calibragem disso aqui, Rafael? Essa análise ela é bastante complexa, né? Para a gente que mora no Brasil e vive a nossa cultura, é óbvio que é mais fácil falar do nosso dia a dia. Mas a gente que estuda muitos países e culturas, a gente percebe que tem países que são mais críticos ou países onde você já tem como default uma economia muito, muito forte e as coisas que acontecem deixam a gente mais cético sobre as coisas, e eu diria que esse é o caso do Japão. Ou seja, eu não estou acostumado, qualquer erro na curva me interfere no meu dia a dia. Para você ter uma ideia, dos países que você colocou que estão acima, a gente tem um índice que eu sou porta-voz também desse ano, de índice de felicidade, por exemplo. A Índia tem um índice de felicidade super alto, né? Então, é meio que também, poxa, como pode, né? Um país que tem tanta dificuldade, assim por diante, uma classe baixa que sofre muito, mas as culturas interferem, né? A gente de pesquisa aqui, quando vai analisar um dado, se eu analiso um dado aqui no Brasil numa escala de 10 pontos é uma coisa, se eu avalio o dado num outro país que eu fui ensinado a fazer prova e o 7 é a nota mais alta que eu tenho, então essas interferências culturais, elas obviamente interferem nesses indicadores. Rafael, eu queria te perguntar sobre a Argentina, país vizinho aqui do Brasil, que tem registrado aí um momento diferente da sua economia, desde a ascensão de Javier Milei ao poder. Como é que está a situação na Argentina? Vocês conseguiram identificar já alguma mudança de comportamento, tolerância, humor aí do argentino em relação a essa situação toda? Em relação à Argentina, vou falar em dois aspectos. Um no longo prazo, digamos assim. De um ano para cá, os números melhoraram, né? Com a entrada do Milei, a gente percebeu aí uma mudança nesse humor, números mais favoráveis. Porém, no curto prazo, tem tido um pouco de oscilação e nesse mês teve uma queda, inclusive. Então, a gente sempre fala que um novo governo traz um relacionamento e um namoro onde as coisas, a gente está se conhecendo ainda e é mais positivo. Depois à frente, as coisas acabam interferindo um pouco de forma a ser mais ácido na avaliação. A gente tem uma notícia ontem, né, da irmã do Milei, que obviamente esses números são interferidos a tudo que está acontecendo. Então tá vindo algumas coisas de interferência que podem ser negativas para esses números, que a gente pode acompanhar principalmente à frente, né? Os próximos meses são importantes para acompanhar. E vocês conseguem identificar a relação do grau de assistencialismo de um país com o resultado da pesquisa? Sim, principalmente aqui no Brasil, um dos indicadores que a gente percebe, né, desse humor da economia um pouco mais positivo tem um pouco a ver com classes, né? A relação entre classe social e a relação dos indicadores ela é sempre muito alta. O assistencialismo ele é algo que dá da mídia, né? Ele vem de uma forma onde se percebe algumas coisas que estão sendo feitas mais populistas, digamos assim. E isso tem uma interferência. Nesse momento, a gente vê, inclusive, a classe mais baixa brasileira tendo um crescimento nessa percepção de economia positiva. Lembrando que a gente está falando ainda de um número geral de 1/3 dos brasileiros ver uma economia positiva. A maioria
plena, não vê que a economia está boa. Mas tem uma ascensão nesses números também entre a classe mais baixa. Ô, Rafael, pela sua experiência em pesquisa, alguma gestão já conseguiu reverter muito uma tendência? Por exemplo, um país que tivesse ali uma percepção negativa da sua economia por parte dos cidadãos, de repente consegue reverter? Isso existe? Ou a curva ela vai ali mais ou menos sempre um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas sem oscilar muito? As maiores mudanças a gente vê em trocas de governo. É o que a gente acompanhou, tanto na entrada do governo Lula quanto na entrada do governo Bolsonaro. Não é nem para um nem para outro, mas essa entrada de um novo governo trouxe, quando a gente vê os indicadores de confiança, por exemplo, a entrada do governo Bolsonaro fez com que o indicador de confiança fosse lá para cima. Depois, no final do governo, essa baixa vinha acontecendo. Na entrada do governo Lula, cresceu de novo, não como, né, o Lula 1, 2 e assim por diante, mas a gente sempre percebe que essas trocas elas trazem um humor. E principalmente porque a gente vive num país muito polarizado, né? Então, a polarização, uma hora eu ganho, outra hora o outro lado ganha. Então, esse seno-cosseno, digamos assim, acaba acontecendo muito fortemente. Mas, respondendo para você, principalmente em trocas de governo. Bem, deixa eu agradecer ao Rafael Lindemeyer, que é diretor do Instituto Ipsos, falando conosco hoje aqui no Jornal Gente. Obrigada, Rafael. Até a próxima, hein? Um prazer estar com vocês. Bom dia. Bom dia. 9h17.